Hello, let's go to the new English class. Today is about the workbook, chapter 1 and 2. Nossa aula de inglês essa semana, vamos trabalhar com o capítulo 1 e 2 do livro de atividades. Vai ter um breve resumo da gramática e as atividades serão efetuadas no livro. Let's go! A primeira unidade do livro aborda os greetings, também conhecidos como em português como cumprimentos ou saudações. A gente vai relembrar como foi falado antes e depois tem os exercícios no livro. Tá? Os greetings, também traduzidos como saudações, são sempre a primeira etapa utilizada para estabelecer uma comunicação com alguém. Quando chegamos a um local e encontramos outra pessoa, geralmente cumprimentamos em português como com um olá, um oi, um bom dia, uma boa tarde, etc. Veremos em inglês que isso será hi, hello, good morning, good afternoon, good evening e assim por diante. Algumas saudações utilizadas na hora da chegada, na primeira coluna todas em inglês, na segunda suas digníssimas traduções. Então, hello e hi, as duas com a mesma tradução, olá ou oi, sendo que a gente diz que hello é mais formal, mais educado, e hi, quando você já conhece a pessoa, então mais informal. Ao chegar em um local onde você não conhece as pessoas ainda, é melhor saudar com hello. Na sala de aula, por exemplo, já conhece todos os alunos, hi. Hi, what's your name? Aqui é uma saudação antes de perguntar qual é o nome de quem você está falando. Good morning, bom dia. Good afternoon, boa tarde. E good evening, boa noite. Esses dois aqui, como ele termina com consoante e a gente tem uma vogal no início da outra, será normalmente falado junto. Então será good afternoon ou good afternoon, se for no inglês britânico. E good evening. Então a gente não vai precisar ficar separando as duas. Good evening, good afternoon. Esse aqui que não dá para juntar muito, mas ainda dá para falar good morning. Assim que acabar o D, já começa a falar a próxima palavra. E a palavra welcome, que significa seja bem-vindo ou apenas bem-vindo. Welcome, bem-vindo. Algumas saudações utilizadas durante uma conversation. During a conversation, they are used greetings. Por exemplo, how are you? How are you doing? What's going on? What's up? What's new? Glad to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Pleased to meet you. Começar de baixo para cima a explicação desse aqui. Nós temos 4 saudações durante uma conversa, que em português ele significa a mesma coisa. Prazer em conhecer você. Tendo que quando você tiver o to, alguém já falou nice to meet you antes. Então, prazer em conhecer você. Prazer em conhecer você também. Pleased to meet you, também prazer em conhecer você. Se você quiser, você no lugar de prazer pode dizer muito bom conhecer você. Ok? How are you? A pergunta básica para saber como você está. Como você vai? Como vai você? How are you doing? Também vai ser traduzido do mesmo jeito. Como vai você ou como você está. What's going on? Você está com a dúvida, quer perguntar à pessoa o que é que está acontecendo, qual é o problema. Então é normal você perguntar what's going on. A mesma coisa você pode também usar com WhatsApp. Só que esse WhatsApp, diferente do aplicativo, que é um app, ele é informal, vamos dizer assim. Então é comum você também trabalhar ele igual o hi da saudação. Quando você já conhece a pessoa, você já tem intimidade, você faz e aí? Mas é a mesma pergunta de o que é que está acontecendo ou então qual é o problema. A outra que você pode também perguntar o que é que está acontecendo, quais são as novidades, é what's new. What's new? Embora aqui esteja a palavra que aparentemente a pergunta esteja no singular, a pergunta em inglês ela fica no plural. Então, só para reforçar um pouquinho. How are you? How are you doing? What's going on? What's up? What's new? Glad to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Pleased to meet you.
Saudações usadas na hora de se despedir, saudações de despedidas. Então nós temos good night ou good night, sem o som do T. See you later ou see you later. See you. Until next time. See you tomorrow. Goodbye. Bye. Bye bye. Pleased to meet you. Nice to meet you. Have a nice day. Algumas saudações de despedida, existem várias. Aqui umas que a gente pode usar mais em sala de aula. Quer dizer, menos essa que vocês não estudam à noite. Então, good night, duas pronúncias. A pronúncia britânica ela tem o som do T. A pronúncia americana não é necessário. Pode falar good night. Também, see you later. Falar com som de R aqui vai ser americana. See you later, britânico. See you apenas. É a mesma coisa a tradução, até logo. Só que aqui dá a ideia de vejo você mais tarde. Esse primeiro aqui. E esse aqui, até logo, pode ser hoje, pode ser amanhã. Until next time. Por exemplo, nossa aula é, se for na quarta-feira. Aí você tem, vejo você na próxima. Até a próxima. Dá a entender que vai ser na próxima aula, próxima quarta-feira. See you tomorrow. Vejo você amanhã, ou até amanhã. As três, goodbye, bye e bye bye. Goodbye, o mais formal. Menos formal, bye. E o que fica no meio dos dois, bye bye. Mesma coisa que tem na saudação de chegada, também é usada na despedida. Prazer em conhecer você. Pleased to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. E o último, have a nice day. Também pode ser usado como have a nice night. Have a nice week. Have a nice weekend. Toda vez que você colocar uma frase com have a nice ou então have a good, tenha um bom. Tenha um bom dia, tenha uma boa semana, tenha um bom mês, tenha um bom ano e assim por diante. A segunda parte do livro de vocês, para a gente trabalhar no workbook, fala sobre o verbo to be. Então, vamos de novo a um breve resumo para entender o que é o verbo to be. Começando aqui por baixo. O verbo to be, eles são essas três palavras aqui, quando você conjuga ele. Am, is, are. Não confunda com o sujeito, certo? Se eu colocar I am, o verbo to be é apenas am. Isso aqui é o sujeito, eu. Então nós temos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então o verbo to be é am, are, is. Sendo que em português nós podemos traduzir ele de duas maneiras. O verbo ser ou o verbo estar. Então não tem como identificar se colocar apenas I am para dizer se eu sou ou eu estou. Você vai ter que precisar entender o complemento da frase ou da sentença. Para fazer a negativa do verbo to be, você continua da mesma forma que estava lá na afirmativa, sendo que agora é obrigado você acrescentar a partícula not. Então, para formar negativa, é necessário a gente colocar o not, sempre depois do verbo to be. Esse not, ele pode ser contraído ou não. Então, ele pode vir do jeito que está aqui, ó. I am not a dancer. Eu não sou um dançarino. Ou ele vir contraído com o verbo to be. Aren't, que é o are, mais o not. He's not a bus driver. Aqui está o verbo to be contraído com o sujeito e o not separado. Aqui nós temos o sujeito separado e o verbo to be contraído com o not. Então, she isn't. She isn't singing. She isn't singing. We're, aqui o verbo to be contraído com o sujeito e they também. There. E aqui nós temos a diferença are not e aqui are not. Só maneiras diferentes de escrever, mas a tradução será a mesma. Repetindo as frases. I am not a dancer. You aren't a doctor. He's not a bus driver. She isn't singing. We're not playing. They're not sleeping. E as traduções. Eu não sou um dançarino. Você não é um médico. Ele não é um motorista de ônibus. Ela não está cantando. Nós não estamos jogando e eles não estão dormindo. Note que nas três primeiras, a tradução do verbo to be foi do verbo ser. Eu não sou, você não é, ele não é. Nas três últimas, ela não está cantando. Então, note que agora o verbo to be ele vai ser traduzido como está. Nós não estamos jogando ou brincando e eles não estão dormindo. Interrogativa com o verbo to be. Para fazer a interrogativa é necessário inverter o verbo to be com o sujeito da oração. Então, é só pegar onde tinha I am, virou am I, are you, is he, is she, is it, que não está aqui, mas é da mesma maneira, are we, are they.
Am I a dancer? Are you dancing? Is he working? Is she a teacher? Are you writing? Are they driving? Sou um dançarino? Você está dançando? Ele está trabalhando? Ela é uma professora? Nós estamos escrevendo? Eles estão dirigindo? Então, note de novo. Verbo to be antes do sujeito da oração. Ok?